Oi pessoal, tudo bem? O meu nome é Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa e na videoaula de hoje nós iremos trabalhar a partícula se. Estudaremos suas funções e vocês ficando até o final do vídeo, nós iremos fazer algumas questões comentadas. Vamos lá? A partícula se, como pronome reflexivo, indica que a ação praticada pelo sujeito recai sobre ele mesmo, fazendo assim o uso da voz reflexiva. É substituível por a si mesmo ou a si próprio. Veja o exemplo 1. Gumecindo machucou-se com a faca. Significa que ele machucou a si mesmo. Vamos agora para o exemplo 2. Localize-se no mapa. Localize a si mesmo. Ainda falando sobre o pronome reflexivo, a partícula se também pode aparecer como forma recíproca. Para quem não assistiu, tem um vídeo aqui no canal falando sobre vozes verbais, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima. Vamos lá então. É substituível por um ao outro, ou uns aos outros, porque traz essa ideia de reciprocidade. Veja o exemplo. Pai e filho abraçaram-se emocionados. O que é que nós entendemos? Que abraçaram um ao outro. Os dois praticaram a ação de abraçar e os dois foram abraçados. Partícula se como partícula apassivadora. Apresenta-se na formação da voz passiva sintética, com verbos transitivos diretos ou bitransitivos, que são aqueles que têm a dupla transitividade, direto e indireto. Ele não pode ser, em nenhuma hipótese, como verbo transitivo indireto, porque aí eu estaria fazendo o quê? Eu estaria fazendo uso da partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Veja o exemplo 1. Esconderam-se muitas coisas. Sem o uso do se ficaria, muitas coisas foram escondidas. Exemplo 2. Entregou-se o prêmio ao aluno que obteve a melhor nota. Sem o uso do se ficaria, o prêmio foi entregue ao aluno que obteve a melhor nota. Percebeu aí a diferença do uso e da ausência do uso do se? Partícula se como partícula expletiva ou de realce. O que é que seria uma partícula expletiva? A partícula expletiva trataria de um recurso estilístico, que seria, na verdade, um reforço da expressão. Significa também que a gente pode fazer a retirada sem nenhum prejuízo. Veja o exemplo 1. Acabou-se a confiança nos políticos brasileiros. Quando a gente utiliza o se, é para reforçar a expressão de acabar. É dar uma ênfase a esse verbo. Veja o exemplo 2. Lá se vai mais um caminhão de verduras. Veja o se. O se está dando um reforço, uma ênfase a esse verbo. Consegue entender aí o uso do realce? A partícula se como parte integrante do verbo. Existem verbos que são essencialmente pronominais, ou seja, eles são sempre apresentados e conjugados com um pronome. Não deve confundir esses verbos com os verbos reflexivos, porque os verbos reflexivos eles são acidentalmente pronominais. Já esses aqui são essencialmente pronominais. Os verbos pronominais geralmente se referem aos sentimentos, a fenômenos, certo? Por exemplo, lembrar-se, admirar-se, arrepender-se, orgulhar-se, etc. Veja o exemplo 1. Os concursandos queixaram-se do edital recebido. Exemplo 2. Dolores Gertrudes não se dignou de reler a carta. Ou mais outro exemplo. Não se submeta. Você percebe que esses verbos, sem o uso do pronome, ficariam um pouco deslocados. Por quê? Porque eles são essencialmente pronominais. Eles necessitam dos pronomes
para serem conjugados corretamente. Como conjunção subordinativa integrante, a partícula se inicia orações subordinadas substantivas. Mais uma vez eu deixarei um cardzinho aqui em cima, porque eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre as orações subordinadas substantivas, certo? Então depois do vídeo você corre lá, assiste e volta para retirar todas as suas dúvidas. Vamos ao exemplo 1. Ninguém sabe se ele venceu a disputa. Aqui eu tenho se iniciando a minha oração subordinada substantiva. Veja só, se ele venceu a disputa é a minha oração subordinada. Exemplo 2. Não sabemos se Gumecindo participará da seleção. Novamente o se iniciando uma oração subordinada substantiva. Como conjunção subordinativa condicional, o se introduz as orações subordinadas adverbiais condicionais. Essas orações exprimem a condição necessária para que se realize ou deixe de realizar o fato expresso lá na oração principal. Veja o exemplo 1. Se não chover, partiremos à tarde. Qual será a nossa condição para partirmos à tarde? Se não chover. Percebeu se introduzindo essa oração adverbial condicional? Olha o exemplo 2. Os dólares serão devolvidos se você quiser. Percebeu aí a condição? Partícula se como índice de indeterminação do sujeito. Sempre aparece junto ao verbo intransitivo, transitivo indireto ou de ligação. Pode até aparecer junto de um verbo transitivo direto, contanto que o objeto direto venha preposicionado. Sem ser preposicionado, não pode acontecer. Como o próprio nome já diz, quando exerce essa função, a palavra se indetermina ou não indica o sujeito da oração. Veja o exemplo. Vive-se bem naquela cidade. Quem vive? Perceba que o verbo ficará sempre na terceira pessoa do singular. Olha o exemplo 2. Precisava-se de novos funcionários. É-se responsável por aquilo. Respeitou-se as normas. Aqui eu tenho um exemplo de verbo transitivo direto, mais um objeto direto preposicionado. Vamos treinar? Nesse momento, nós iremos estudar duas questões que foram separadas para a videoaula de hoje. A primeira questão é das SESC em São Paulo. Assinale a análise correta do termo destacado. A terra era povoada de selvagens. Temos aí 5 alternativas. Vocês vão fazer a leitura. Se preferirem, pausem o vídeo, que nesse momento eu vou fazer agora a correção. Como nós podemos ver, a alternativa C é o nosso gabarito. Por que a letra C é o nosso gabarito? A nossa frase, que estava em análise, ela está estruturada como voz passiva analítica. Sendo assim, de selvagens será o agente da passiva. Não será objeto, nem direto nem indireto, porque não está completando o verbo. Não será complemento nominal, porque não está completando um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. E não será adjunto adverbial, porque não está trazendo essa ideia de circunstância para o verbo. Agora, na nossa segunda questão, nós temos uma questão da FUVEST. Indique a alternativa correta. Letra A. Tratavam-se de questões fundamentais. Letra B. Comprou-se terrenos no subúrbio. Letra C. Precisam-se de datilógrafas. Letra D. Reformam-se ternos. E letra E. Obedeceram-se aos severos regulamentos. Perceba que nessa questão o se está em destaque. Logo, a gente já entende que eu preciso estudar, eu preciso trabalhar o se nessas orações. Vamos responder?
Como nós podemos perceber, a letra D é o nosso gabarito. Por quê? Porque o verbo reformar é um verbo transitivo direto. Essa partícula se é um pronome apassivador, o que informa que essa frase está na voz passiva sintética. Se nós quiséssemos transformá-la em voz passiva analítica, ficaria assim: ternos são reformados. Por que não pode ser nenhuma das outras alternativas? Porque tanto a alternativa A quanto a C e a E, as três são verbos transitivos indiretos, o que impossibilita essa transformação para a voz passiva analítica. E na letra B, eu tenho se como pronome expletivo, que está dando essa ênfase, esse realce para o verbo comprar. Espero que essa videoaula tenha ajudado a vocês. Se você gostou do vídeo, clique em gostei para dar aquela força, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha. Vou deixar vocês agora com o poema de Gonçalves Dias, Canção do Exílio. Muito obrigado e tchau, tchau!